Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é o Evangelho de Marcos, da Escola Sabatina, a lição número 6, de dentro para fora. Antes de eu falar desse assunto, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo, compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem e me ajudem aqui na divulgação do canal no YouTube, tá ok? Antes de eu falar desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por este dia do Senhor, do sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Venho aqui hoje falar mais um assunto da Escola Sabatina, de dentro para fora, o Evangelho do Senhor, para que as pessoas possam saber mais da vida do nosso Salvador, para que elas possam se voltar para Ti, Senhor, que possam voltar ao primeiro amor, voltar à Sua luz, para que elas possam se converterem. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para mostrar esse assunto, essa lição muito importante, para que elas possam compreender mais sobre a vida de Jesus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos falar da lição da Escola Sabatina. O verso para memorizar na lição de sábado. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Isso está em Marcos capítulo 7, verso 15. O estudo desta semana aborda Marcos 7 e a primeira metade de Marcos 8. No início do capítulo 7, Jesus despertou a controvérsia ao rejeitar a tradição religiosa. No entanto, ele fez isso de uma forma que, de maneira surpreendente, confirma uma verdade profundamente relevante para a vida cristã hoje. Jesus então apresentou um enigma que abre a porta para uma verdadeira compreensão que realmente é a fé. Depois disso, ele foi para Tiro e Sidom, que se encontrou com uma mulher que foi a única pessoa nos evangelhos a vencer, e por assim dizer, uma discussão com ele. Seu encontro com esta mulher foi incomum a Jesus. Transmitiu de maneira indireta alguns conceitos que a mulher captou. Por causa da fé daquela mulher, ele atendeu ao pedido dela. E Marcos 7, que relata outra cura, revela o importante fato de que, por mais impressionantes que sejam os milagres, muitas vezes eles não são suficientes para abrir os corações à verdade. Afinal, que benefícios os milagres trouxeram aos líderes religiosos, que estavam decididos a rejeitar Jesus? O estudo de Marcos 8 analisa o significado do pão como símbolo de tradições e ensinos humanos. Essas histórias contêm importantes lições sobre o significado e a prática da vida religiosa. A lição de domingo: tradições humanas versus mandamentos divinos. Primeira pergunta: que verdades relevantes são apresentadas em Marcos capítulo 7, verso 1 a 13? Podemos imaginar crianças estudando esses textos na classe da escola sabatina, voltando para casa e dizendo à mãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer porque Jesus disse isso. No entanto, essa história não fala sobre higiene. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual. Segundo as normas do Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Isso está em Êxodo, capítulo 30, versos 17 a 21. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 17, e os versos 17 a 21. Vamos ver o que diz aqui em Êxodo, capítulo 30, versos 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Pois lá entres a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo.
a ele e a sua posteridade através de suas gerações. Quer dizer, aqui era uma norma, que era a lei de Deus para que os sacerdotes, né, o sumo sacerdote que era Arão, para lavar as mãos, né, para não morrerem, porque principalmente Arão entrava no Santíssimo. Então, por isso que devia de praticar as normas do tabernáculo. Mas durante o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, esta prática foi estendida ao povo em geral. Foi com a base nesses conceitos que os líderes religiosos se queixaram com Jesus sobre os seus discípulos. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiramente, ele citou as palavras incisivas de Isaías que repreendiam uma nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe dele. Isaías capítulo 29, verso 13. Vamos lá para Isaías, capítulo 29 e o verso 13. Isaías 29, verso 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Quer dizer, que é a mesma coisa de você honrar o Senhor, quer falar palavras bonitas, bíblicas, mas o seu coração não está, com o Senhor Deus. O seu coração não está diante de Deus. Você não está com o seu coração benevolente, responsável. Você não está com Deus. Você está pecando, você está numa vida mundana. Você não está com Deus. Você pode professar, mas você não está com Deus. A citação de Isaías prossegue condenando ao povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeitar de honrar os pais, Êxodo capítulo 20, verso 12, que inclui cuidar deles na velhice, e constatou que uma tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corban, e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos pais idosos que estivessem em necessidade. Podemos imaginar a cena. Desculpe-me, pai, eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o templo. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocaram suas tradições acima da palavra de Deus, e ao fazê-lo estavam pecando. O que a Igreja Católica faz hoje? Que sempre fez. Coloca a tradição acima da Bíblia. Aquela tradição, o clero e a Bíblia Sagrada. A Bíblia fica em última instância. Quer dizer, a própria Igreja hoje ensinou a milhares de pessoas durante todos os séculos a fazer isso. Pode fazer uma pesquisa, de quantas pessoas hoje leem a Bíblia. Não sabe nem o que está escrito. Quando você relata uma passagem de uma Bíblia, numa passagem que está no livro de catecismo, ou naquelas planilhas, naquele livrinho, que os católicos passam a lição na missa, que explicam, você explica aquela citação, aquelas pessoas ficam olhando para a sua cara. Nossa, é verdade? Aconteceu isso? Porque não leem a Bíblia. Não sabem. Não sabem da história. E ficam chocadas quando sabem. Porque não têm consciência. Quando foi a resposta aos fariseus? Qual foi a resposta aos fariseus? Jesus mostrou que não ficou convencido diante da insistência deles em dizer que a purificação das mãos era necessária
para estar em harmonia com Deus. Ele apoiou claramente os mandamentos da lei de Deus, opondo-se à tradição humana. A pergunta no rodapé: temos tradições em conflito com os princípios da lei de Deus? Quais seriam? Quer dizer, se você tem algum conflito, você relata aqui no meu canal, que eu te ajudarei, mas não é para ter, para você ler, compreender as Escrituras, para você ver, que Jesus quis dizer e nos passar, para que nós, hoje, praticarmos, para praticar. A lição de segunda-feira: mãos puras ou coração puro? A pergunta número 2. O que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos, capítulo 7, verso 15? Em Marcos, capítulo 7, verso 14 a 19. Estas palavras de Jesus têm sido um enigma para muitos ao analisar sua relação com Levítico 11, sobre alimentos puros e impuros. Será que Jesus eliminou essas distinções? Estão os adventistas equivocados ao ensinar que as pessoas só podem consumir os tipos de carnes que fazem parte da lista de animais puros? Essas são as perguntas que a lição está fazendo. Primeiro, seria estranho que em Marcos capítulo 7, versos 14 a 19, Jesus rejeitasse subitamente as instruções de Moisés quando ele tinha acabado de defender os ensinos de Moisés, opondo-se às tradições. Segundo a tradição que os fariseus promoviam, não tem base no Antigo Testamento. As leis alimentares, por outro lado, sim. Por último, o que Marcos 7,19 quer dizer ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos? Não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que um judeu poderia ser contaminado ao entrar em contato com gentios. Então, também poderia ser contaminado pelo contato que alimentos que ele haviam tocado. A pergunta número 3. O que realmente torna alguém contaminado? Em Marcos capítulo 7, 19, Jesus observou que o alimento não vai para o coração, mas para o estômago, e depois é eliminado na digestão. Mas em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, ele explicou que o mal vem do coração e o centro de quem a pessoa é. Ele apresentou uma lista de pecados que começam com maus pensamentos e terminam em más ações. Quando combinamos o quinto mandamento, em Marcos capítulo 7, verso 10, com esta lista de pecados, em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, estou falando essas passagens para vocês darem uma olhada, para vocês se ambientarem mais com a Bíblia, para vocês acostumar com a Bíblia Sagrada, para que vocês possam mais pegar a Bíblia, querer estudar, ler, estudar. Ele se referiu à adoração. Percebemos que Jesus mencionou todos os mandamentos da segunda tábua do Decálogo. Além disso, em Marcos capítulo 7, verso 7, ele se referiu à adoração vã, que diz respeito à essência dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo. Assim, ao longo desta passagem, Jesus se posicionou como defensor da lei de Deus. A pergunta no rodapé: podemos ter uma teologia correta, mas não ter o coração sob o controle de Deus? Claro que a gente pode ter, uma teologia correta, só obedecer o que Jesus está falando na palavra. É só andar retamente, obedecer os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos e ser salvo pela graça dele. Lição de terça-feira: migalhas para os cachorrinhos. A pergunta número 4. Que lições importantes encontramos na história de Marcos capítulo 7, versos 24 a 30? Assim como a passagem desafiadora que estudamos na lição de ontem, a história desse texto também levanta questões interessantes. Também, por que Jesus respondeu de maneira tão dura àquela mulher, chamando-a diretamente de cachorrinha? Jesus não explicou mais, mas 2 elementos de sua resposta mostram que ele ensinou em Marcos capítulo 7, 27. Ele disse que os filhos deveriam ser alimentados primeiro. Se existe um primeiro, parece lógico que existia um segundo. Outro ponto é que Jesus usou o diminutivo da palavra cachorro, que neste contexto não significa filhotes,
mas cachorros que ficavam na casa, em contraste com os cachorros de rua. Em sua resposta, a mulher retornou esses indicadores sobre bastante incisiva. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Isso está em Marcos capítulo 7, verso 28. Por que a mulher deu essa resposta? O amor pela filha a impulsionou, mas Jesus também a encorajou. Ele disse primeiro, o que significa que poderia haver um segundo. Além disso, deu a entender que ela era um cachorrinho debaixo da mesa. Os cachorrinhos ficavam debaixo da mesa. Ela estava aos pés de Jesus, implorando pela filha. Deste modo, ela reivindicou o direito à comida que caía no chão. A resposta da mulher revela sua fé. Chamar de migalha o poderoso milagre de curar sua filha à distância indicava que o poder de Jesus era especialmente grande. Se aquele milagre era uma migalha, o que seria um pão inteiro? Além disso, a resposta mostrava que atender aquele pedido era uma questão pequena para Jesus. Ele ficou comovido com esta fé e atendeu ao pedido daquela mulher. Por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que era aquela que era considerada como uma rejeitada de Israel. Não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus. E como filha, tinha o privilégio de partilhar das dávidas do Pai. Isso escreveu Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 317. A pergunta no rodapé. Por que o preceito contra os outros grupos étnicos e nacionalidades é totalmente contrário aos ensinos de Jesus? Como podemos nos livrar desse mal? Quer dizer, aquelas igrejas que ensinam ao contrário que Jesus ensinou, que elas distorcem a palavra, para outras, não só igrejas, mas outras, cara, reuniões que tem, cara, em casas ou em salões, né? Cara, que pessoas fazem, cara, para proclamar a palavra, cara, se distorcer, cara, não acreditem, cara, pesquisem, cara, consultem a Bíblia Sagrada para ver se aqueles que estão falando, cara, estão pregando certo, cara, por isso que eu falo e digo, fortifico nessa questão, que vocês devem ler a Bíblia Sagrada, que vocês devem consultar a Bíblia, estudar mais a Bíblia Sagrada. Não ficar lendo livros vãs, mas sim a Bíblia Sagrada. A lição de quarta-feira, a cura do surdo e gago. Pergunta número 5. Quem foi levado a Jesus e o que ele fez por aquela pessoa? Jesus não percorreu a distância mais curta para retornar à Galileia, vindo da região de Tiro e Sidom. Parece que ele saiu da região de Tiro em direção ao norte, subiu pela região de Sidom, depois para o interior e desceu pela região nordeste do mar da Galileia. Chegando finalmente perto do mar, foi um caminho tortuoso, provavelmente dando bastante tempo para que ensinasse aos seus discípulos. O texto não diz quem levou o homem a Jesus, mas o problema dele era claro. Ele não conseguia ouvir e tinha dificuldade em falar. A perda de audição isola as pessoas da sociedade, e a surdez profunda pode tornar difícil o aprendizado da fala. Talvez aquele homem enfrentasse esse problema há vários anos. Jesus compreendeu a situação difícil do homem e o chamou de lado. Em particular, a maneira como o Senhor curou o homem é curiosa, especialmente para os leitores modernos. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu, tocou na língua dele e suspirou. É fácil perceber que Jesus tocou nas partes do corpo que iria curar. Mas por que o suspiro? Ele suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Quem disse isso foi a serva do Senhor Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 320. Leiam este livro, é muito importante. Jesus restaurou a audição do homem e o capacitou a falar. Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo nos que diz a respeito ao livre-arbítrio da humanidade. Ele não força nossa escolha. Somos livres para escolher quem conduzirá a nossa vida.
o príncipe da vida ou o príncipe das trevas. Jesus poderia abrir ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias. Essa breve história também ilustra o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para Ele de boa vontade. Talvez você tenha sido relutante em compartilhar sua fé, por não saber o que dizer. Esse milagre oferece encorajamento para que o Senhor Jesus possa abrir os seus ouvidos para serem sensíveis às necessidades das outras pessoas e assim você leve uma palavra a fim de animá-las em sua jornada. A pergunta no rodapé: você recebeu os dons de ouvir e de falar? O que tem feito para Deus com esses dons? Quer dizer, você recebeu uma palavra, você recebeu o evangelho, porque quando você levanta uma pessoa, da vida, que está perdida na vida, você tem que falar do evangelho, você tem que falar da vida de Jesus para ela. Depois que ela está encorajado, que ela já pronto, que ela bem, que ela como se diz, bom na leitura, que ela que já sabe, que ela de todo o evangelho, que anda retamente, comece a estudar as profecias e depois de pregar, de levar a palavra para todos os cantos da terra. A lição de quinta-feira: cuidado com o fermento dos fariseus. A pergunta número 6. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Por que Jesus não mostrou o seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos capítulo 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos ou obstinados. A pergunta número 7. Do que os discípulos haviam se esquecido? Que verdade Jesus destacou? Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes. Marcos capítulo 8, verso 15, ou seja, os ensinos deles. Mateus capítulo 16, verso 12. Mas os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar pão físico. Como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus lhes deu instruções. O Senhor fez uma série de perguntas, sendo as primeiras questões retóricas, expressando seu desapontamento por eles a não serem compreendidos em sua missão. As palavras de Jesus lembram que ele disse em Marcos capítulo 4, versos 10 a 12, sobre pessoas de fora que não entendem. Suas palavras fortes tinham como objetivo despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Em Marcos capítulo 8, versos 19 a 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pães eles tinham recolhido depois que ele alimentou. As palavras de Jesus lembram ele e disse sobre as pessoas de fora não entendem. Suas palavras fortes com os objetivos de despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Jesus fez perguntas sobre quantos certos pedaços de pães eles tinham recolhido depois que se alimentou. 5.000, Marcos capítulo 6, versos 30 a 44. E os 4.000 em Marcos capítulo 8, versos do 1 a 10. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar-os que eles já deveriam ter entendido que a limitação do recurso não era barreira para Jesus. Sua última pergunta também é retórica. Vocês ainda não compreendem? Marcos capítulo 8, verso 21, afinal, pense em tudo que eles já tinham visto e vivenciado com Jesus. A pergunta no rodapé: como manter um coração e a mente abertos à realidade do amor de Deus? Pense nas evidências da atuação de Deus. Às vezes, porém, por que parece tão fácil duvidar? Quer dizer, como manter o coração aberto à realidade do amor de Deus? Quer dizer, quer respeitar os mandamentos, respeitar as leis, queria andar junto com Deus, quer estar com o coração comunado com Deus.
em comunhão com Deus. E, e como às vezes que as pessoas, é fácil duvidar, porque as pessoas não creem na palavra, que as pessoas não creem em Deus, por isso duvidam e continuam duvidando, elas não podem, ela tem que acreditar, tem que crer. A lição de sexta-feira, o estudo adicional. Quantas vezes nosso trabalho para com Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchados pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Com que facilidade se manifesta um pensamento de exaltar a si mesmo e o desejo de aprovação humana? É o amor ao próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que nos é designado por Deus, que leva a ter substituição dos preceitos divinos por teorias e tradições humanas. Aos seus discípulos dirige-se a advertência de Cristo. Isso está em Mateus capítulo 16, verso 6. A religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. E unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de atuação de suas. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos levar a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Isso quem escreveu foi a serva do Senhor, Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 324 e 325. Então, povo de Deus, essa foi a lição de dentro para fora, a lição número 6. O que vocês acharam da lição? Cara, falam para mim aí no comentário o que vocês acharam da lição. Se vocês gostaram da lição da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo para explicar essa lição, de explicar as suas teorias, Senhor, as suas curas, de como o Senhor ajudou bastante pessoas aqui na terra, quando o Senhor veio pela primeira vez. E o Senhor não virá de novo aqui pisar na terra, o Senhor virá aos céus para buscar os seus escolhidos. Por isso, meu Deus, que o Senhor tenha a nós, de todos os que professam a palavra para levar a profecia e levar o seu evangelho para todos. Por isso, meu Deus, continue a fazendo isso comigo, Senhor, a levar todas as suas palavras para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam aprender mais sobre o seu evangelho e a sua profecia, Senhor. Profecia para o tempo final. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, igual disse no início do vídeo, se inscreva no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like. Compartilhe meu vídeo com muitas pessoas que vocês puderem. E divulguem o meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.